É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Não quero ouvir mais nada disso, Billy contestou quando a esposa pediu que o marido não ficasse com o filho deles. Deixe-o descansar, ele ainda pode trabalhar, continuou Kate, tentando proteger o filho. Por quanto tempo ele pode descansar? Entendo que ele serviu no exército, que foi para a escola técnica na estrada, mas já se passaram mais de 3 anos desde aquela época e Steve ainda não trouxe um centavo para casa. Então, qual é o problema? Quero dizer, você ganha um bom dinheiro e pode mantê-lo facilmente. Você quer que ele fique sentado em nossas costas a vida toda? Ele tem 27 anos, está prestes a formar uma família. Como vai sustentar a esposa e os filhos? Continuou Billy, que, nessa idade, já era pai de família. Bem, sim, você está certo, mas talvez não deva ser tão rápido em descontar nele. Eu conheço seu parceiro, ele vai precisar de toda a sua força de vontade para trabalhar, ele não vai parar de defender o filho de Kate, acreditando que ele foi criado para algo mais interessante, mais fácil e excitante. Nada de ruim acontecerá com ele. Criei meu filho para ser um fracote, e agora tenho que lidar com isso. Ele vai trabalhar para o John. Tomei uma decisão e ela não pode ser discutida. Por que não o levo para o meu escritório? Sugeriu a mulher, tentando afastar o filho do trabalho pesado. O que ele faria lá? Tomaria um café e jogaria a cabeça de leopardo no computador? Pare de discutir, está resolvido. Já liguei para o John e concordamos que ele abrirá espaço para o Steve. É uma experiência útil, além disso, ele pode gostar, sugeriu Billy, já que seu filho estudou em uma faculdade técnica de autoestradas, então a paixão pelo transporte deve estar lá. Estou cansada de discutir, você não me ouve de jeito nenhum, respondeu a mulher agitada com tristeza, enxugando as lágrimas com um lenço. Pare de chorar, não estou mandando-o para a escravidão, mas para um antigo colega de escola. Tenho certeza de que nada de ruim acontecerá com nosso filho, respondeu o homem, vendo as lágrimas nos olhos da esposa. Billy colocou o braço em volta dos ombros da esposa para confortá-la um pouco e acariciou a cabeça de Kate. Você não tem coração, vou me preocupar, disse ele com dificuldade enquanto ela continuava a chorar. Acalme-se, tudo ficará bem. Se não conseguir lidar com isso, encontraremos um emprego mais fácil, mas você precisa aprender a ganhar dinheiro e a apreciá-lo, respondeu o marido, mantendo-se firme. Você me promete que vai encontrar outra coisa se não conseguir trabalhar com o John? Sim, eu prometo. A propósito, são quase 8 da manhã. O Steve ainda está dormindo? Perguntou Billy. É muito cedo, deixe o bebê descansar, respondeu a esposa. Que bebê? Logo ele estará amamentando seus próprios filhos e você fica limpando a baba dele. Mãe, pare com isso, ou teremos uma briga. Vá lá, acorde-o e se apresse, disse o homem e, abrindo a janela, pegou um cigarro para fumar enquanto a esposa ia até o quarto do filho. Bom dia, filho, você está dormindo? Perguntou a mãe, abrindo a porta do quarto de Steve. Oi, mamãe. Não, já estou acordado, respondeu o jovem, enxugando os olhos. Seu pai e eu estamos esperando por você na cozinha, precisamos conversar, Kate respondeu e saiu para ir ao quarto do pai. Levantando-se com relutância, Steve fez a cama e, vestido, correu atrás da mãe. O que vamos comer no café da manhã hoje? Perguntou o garoto, uma vez na cozinha. Sente-se, preciso conversar com você seriamente, respondeu Billy, apagando o cigarro e fechando a janela. Sobre o que você quer falar comigo? Perguntou Steve, confuso. Papai acha que está na hora de você procurar um emprego, respondeu mamãe. Você sabe que estou procurando, mas ainda não encontrei nada adequado, respondeu o filho. Não se meta na conversa de um homem, interrompeu o diálogo da esposa e do filho, o chefe da família.
Sinto muito, respondeu Cathy, culpada, e se levantou da mesa, sacudindo as panelas para preparar o café da manhã. Você está procurando emprego há 3 anos, não acha que está na hora de mudar? Perguntou o pai, olhando o filho nos olhos. É minha culpa que nada me sirva? Você não pode se atrasar, não pode pedir folga, esse é um emprego normal? Respondeu Steve, que nunca fica mais de 2 semanas em um emprego. Você não acha que o problema é você? Ninguém vai limpar a sua bunda e não vai sair correndo por aí como a sua mãe fazia, objetou Billy com firmeza. Por que você faria isso? Perguntou a mãe dele, entrando no diálogo. Está cozinhando? Não se distraia e continue com isso, respondeu o marido, olhando severamente para a esposa. Percebendo que era melhor não dizer nada, a esposa continuou a cozinhar a sopa, ouvindo o diálogo do marido e do filho. Não preciso que nada seja limpo, só quero que me levem em conta, respondeu Steve. Você merece isso? Você já fez alguma coisa para ser respeitado no trabalho e ser levado em conta na equipe? Perguntou o pai. Não devo bajular ou ser amigo de pessoas com as quais não me importo, respondeu o filho, sem perceber que, ao construir relacionamentos, ele não conseguirá trabalhar bem em nenhuma equipe. Você precisa aprender a valorizar o local de trabalho. Liguei para um velho conhecido, ele está abrindo um novo posto de gasolina e está contratando funcionários. John e eu combinamos que eu guardaria uma vaga para você, portanto, parabéns, você irá trabalhar amanhã. O quê? Eu não quero trabalhar no posto de gasolina, tenho planos completamente diferentes, especialmente para amanhã, Steve tentou contestar. Não estou perguntando quais são seus planos ou o que você quer. Você é um homem adulto e precisa se sustentar. Se John não estiver satisfeito, ele não o demitirá, ele me ligará e eu procurarei métodos de influência, está me entendendo? Perguntou o homem, irritado com seu filho despreocupado e frívolo. Ah, e o que você vai fazer comigo? Perguntou o filho, jogando a perna para o lado como se fosse o dono da casa e não tivesse medo de nada. Para começar, vou tirar sua mesada e, se continuar a ser negligente, você vai procurar outro lugar para morar. Mais alguma pergunta? Perguntou Billy ameaçadoramente, seu tom sugerindo que seria melhor não discutir. Sem perguntas, resmungou Steve com desgosto e, recusando-se a tomar o café da manhã, dirigiu-se ao seu quarto, batendo a porta com força. Por que você fez isso? Ele é apenas uma criança, disse Kate ao marido, percebendo que o filho estava com raiva. Que garoto! O homem tem 27 anos, já está na hora de arranjar uma esposa e ele não trouxe um rublo para casa. Nem tente me fazer mudar de ideia ou defendê-lo. Não quero insultar, mas você está me forçando a levantar a voz, disse o homem, batendo com o punho na mesa. Tudo bem, me desculpe. Talvez você tenha razão, respondeu a mulher, culpada, concordando com o marido. Está tudo bem. Vamos, tenho que ir trabalhar, disse Billy, exigindo o café da manhã. Percebendo que já eram 9 horas, o homem se apressou em tomar o café da manhã e, levando consigo seus papéis de trabalho, saiu para o escritório. Filho, talvez você tome o café da manhã, afinal, perguntou a mãe, espiando o quarto do filho logo após o marido ter saído para o trabalho. Não, obrigado, eu não ganhei, respondeu Steve com firmeza, olhando para o monitor do laptop. Por que você fez isso? Eu não fiz nada de errado, respondeu a mulher, culpada, levando a sério a negação do filho. Desculpe-me, não quis ofendê-la. É que meu pai não me ouve nem me entende. Não me importo de trabalhar, só quero encontrar algo interessante e que vale a pena, respondeu Steve, tranquilizando a mãe e dando-lhe um pequeno abraço. Eu a entendo, mas veja que não posso ficar entre vocês. Sim, seu pai é rigoroso e talvez tenha errado ao decidir tudo por você, mas tente entendê-lo. Ele quer o melhor para você, quer o melhor para você. Ele quer o melhor para você, ele se importa e tenta fazer o que é melhor para você. Talvez você tente trabalhar de verdade em um posto de gasolina, talvez goste? Perguntou a mãe, tentando persuadir o filho a ouvir o pai. Está bem, pelo seu bem, vou tentar, respondeu o filho, percebendo que não queria ver lágrimas no rosto da mãe.
Na manhã seguinte, Steve, levantado antes das 7 da manhã pela primeira vez, correu para o chuveiro para fazer a barba e se lavar. Tentando não encontrar o pai, ele tomou o café da manhã e, levando o diploma consigo, foi se encontrar com o dono do posto de gasolina. Steve não queria trabalhar lá, principalmente porque conhecia John e sabia como ele era rígido, tanto no trabalho quanto na vida. Ao mesmo tempo, ele não queria chatear sua mãe, então decidiu que faria qualquer coisa para agradar seu pai, pelo menos nos primeiros dias, até que pudesse pensar em algo ou encontrar um emprego melhor. Bom dia, John. Vim vê-lo, meu pai me disse que você tinha uma vaga, disse Steve, cumprimentando o velho amigo de seu pai. Olá, Steve. Sim, conversamos com Billy e ele disse que você precisa de um emprego. Não posso dizer não, então estou disposto a contratá-lo como mecânico de automóveis, respondeu o homem de terno e óculos de aro dourado. Isso é muito bom, mas não sei muito sobre isso. Você não estudou em uma autoescola ou estou confuso? Perguntou John surpreso. Não fiz, respondeu Steve e entregou o diploma ao seu chefe. Bem, isso não é ruim, mas e quanto ao seu histórico de trabalho? Não sei onde ele está, mas acho que não é necessário. Eu não trabalhei um dia sequer, apenas fui para onde meu pai queria que eu fosse, sabe como ele é. Sim, eu reconheço o Billy. Ok, por enquanto você será aprendiz dos 2 mecânicos principais, tenho certeza de que eles lhe ensinarão tudo rapidamente e explicarão como trabalhar, respondeu John, percebendo que Steve não era o melhor trabalhador, mas ele tinha que cumprir a promessa que havia feito ao amigo. Ok, tudo bem, respondeu Steve, percebendo que não tinha muita escolha. Venha, vou apresentá-lo aos meus colegas, disse o homem e, depois de acompanhar o rapaz para fora do escritório, dirigiu-se à oficina, onde 2 de seus alunos estavam trabalhando no primeiro carro, que havia chegado há meia hora. Billy, Austin, distraiam-se por um momento, disse John, notando que os subordinados estavam cavando embaixo do Mazda vermelho. Bom dia, chefe, respondeu Billy, vendo o chefe parado ao lado do carro. Olá. Desculpe não tê-lo visto, estamos drenando óleo velho, porque a garota dirigiu por 2 anos sem verificar o carro, complementou seu colega Austin, que também saiu debaixo do carro para cumprimentar o chefe. Não é nada demais, eu entendo. Ele conhece o Steve e vai trabalhar com você. Ele é um pouco inexperiente, então será seu aprendiz. Tenho certeza de que você o ensinará rapidamente e fará dele um bom especialista, disse John e, confiando Steve a seus colegas, voltou para seu escritório. Vamos nos conhecer melhor. Meu nome é Billy, e este é Austin, respondeu um dos funcionários, apertando a mão de Steve. Espero que trabalhemos bem juntos, respondeu Steve e correu para o escritório para vestir suas roupas de trabalho. Sem atrasar o treinamento de seu novo colega, Billy e Austin imediatamente apresentaram Steve ao trabalho, explicando os principais pontos técnicos e as nuances da manutenção do carro. A teoria sem prática é morta nesse negócio, então os homens imediatamente colocaram Steve atrás do Mazda, explicando passo a passo como drenar o anticongelante e trocar o óleo da transmissão automática. Tentando obedecer aos colegas mais experientes em todos os aspectos, Steve concluiu a tarefa, mas se sujou e quase rasgou a calça ao cavar sob o fundo do carro. Os homens perceberam que o colega era praticamente nulo, então, no final do dia de trabalho, foram até o escritório do chefe para falar com ele. Olá novamente, John, posso entrar? Billy bateu na porta e viu o chefe em sua estação de trabalho. Sim, entre, respondeu o homem, que descansou por alguns minutos e tirou os óculos, colocando-os de lado. Queríamos falar com o senhor sobre o novo rapaz, tem certeza de que o queremos? Não quero questionar sua escolha, mas talvez devêssemos procurar um funcionário mais qualificado? Perguntou Austin, questionando gentilmente o chefe. Homens, eu sei que Steve não é o funcionário mais útil, mas ele é filho de um antigo camarada meu. Prometi a ele que o ajudaria com o trabalho de Steve e o transformaria em um homem. Espero que você seja compreensivo e me ajude a transformá-lo em um homem capaz de ganhar a vida e se sustentar, respondeu John, explicando por que havia contratado Steve em vez de um homem mais experiente e de melhor qualidade.
Entendo, então nossa única chance é mostrar a ele o trabalho, respondeu Billy, aceitando as novas condições. Sim, sinto muito, mas é a única chance, admitiu o chefe. Tudo bem, nós ouvimos, respondeu Austin e, percebendo que não havia mais motivo para continuar a conversa, saiu da sala do chefe com seu colega. Bem, vamos nos acostumar com o que Billy deu a seu colega e ele foi tomar um banho para se arrumar antes de ir para casa. A manhã seguinte de Steve não foi muito diferente da anterior, pois ele se levantou mais cedo do que o normal para não se atrasar para o trabalho. Correndo para a oficina mecânica, o rapaz esperava não ter muito trabalho, pois se cansa rapidamente e quer descansar mais e mais vezes do que seus colegas, que só trabalham por meia hora durante o intervalo do almoço. As expectativas de Steve foram frustradas, pois, uma vez na oficina, ele viu vários táxis chegando ao mesmo tempo para o serviço. Durante todo o dia, seus colegas estavam apressando o colega, que não conseguiu trocar o filtro de ar nem verificar as condições da bomba. Não aguentando mais, Billy ficou muito irritado com seu colega desamparado e lhe disse tudo o que pensava dele, esquecendo-se por um momento da solicitação do chefe. Incapaz de tolerar tal tratamento, Steve largou tudo e foi até o escritório de John. Olá, posso falar com você? Olá, entre. Você está a trabalho ou o quê? Perguntou o homem, convidando Steve a entrar em seu escritório. Não posso trabalhar nessas condições. Talvez você possa pensar em algo mais fácil ou me encontrar colegas mais tranquilos? Perguntou o homem de forma atrevida, acreditando que a amizade do chefe com seu pai deveria se refletir no relacionamento entre eles. Você não tem coragem? Billy me avisou que você é um cara excitado, mas não achei que fosse tão sério, respondeu John, que não esperava a tamanha insolência de um cara que estava trabalhando em seu serviço pelo segundo dia consecutivo. Não. Qual é o problema? Eu tenho o trabalho mais sujo e meus colegas estão sempre insatisfeitos comigo, respondeu Steve, tentando explicar seu pedido. E agora? Agora eu devo demiti-los? Você não está no balé, não pode estar limpo aqui. Conheço esses homens há muito tempo e eles nunca me decepcionaram, portanto, você não deveria reclamar deles, respondeu secamente o indignado. Talvez você possa me encontrar um trabalho mais fácil, então? Saia daqui e não me irrite, gritou John, pulando da cadeira. Assustado com a reação de seu chefe, Steve saiu correndo do escritório como um homem escaldado e continuou trabalhando, concordando com seus colegas. Um pouco mais calmo, o homem decidiu conversar com um velho camarada, contando-lhe sobre seu filho e os primeiros sucessos do garoto no trabalho. Olá, Billy. Espero que você tenha alguns minutos para conversar, pediu John, conectando-se com o pai de Steve. Olá. Sim, sempre há tempo para você sabe disso, respondeu Billy, que estava feliz por receber uma ligação de um amigo. Desculpe-me, mas o que você me passou? Percebi que Steve não é o cara mais sério e responsável, mas está agindo como um maricas que tem medo de se sujar. Tenho um serviço de carros aqui, onde trabalham homens, não meninos que têm medo das primeiras dificuldades. Mas se seu filho continuar vindo e reclamando de tudo, vou demiti-lo. Sim, eu sabia que seria difícil. É a educação da Margarita. Ela está acostumada a mimá-lo e protegê-lo, e agora eu tenho que lidar com isso. Sinto muito, mas não tenho mais ninguém em quem confiar. Seja o mais rigoroso possível com ele, e conversarei com meu filho novamente esta noite e explicarei como ele deve se comportar, respondeu Billy, percebendo que era culpado diante do amigo. Ótimo. Espero que não esteja chateado comigo por ter ligado para você. Não, tudo bem, eu entendo, e provavelmente eu teria feito a mesma coisa. Bem, desculpe-me por tê-lo incomodado, espero que isso não aconteça novamente, respondeu John, resumindo a conversa com seu velho amigo. Outro dia na oficina chegou ao fim e Steve, depois de se despedir dos colegas, decidiu ficar um pouco mais, encontrando-se com seu amigo do exército. Durante os drinks e sentados no bar, os homens conversaram, aprendendo como alguns anos de suas vidas haviam se passado após a desmobilização. Durante esse tempo, o companheiro de batalha havia se casado e tido 2 filhos, um dos quais já havia começado a correr, agradando o pai.
Steve também queria se gabar de algo, mas não havia nada para contar, exceto a formatura na escola técnica. Percebendo que já era tarde, ele se despediu do amigo e foi para casa, sabendo que de manhã cedo teria de ir trabalhar novamente. Onde você estava? É quase meia-noite. Perguntou Billy da porta, esperando que o filho voltasse e conversasse com ele sobre o trabalho e o futuro. Sou um adulto e posso fazer o que quiser, respondeu Steve secamente, o álcool em seu sangue lhe dando coragem e confiança. Vamos para a cozinha, temos algo para conversar, respondeu o pai, que não queria que sua conversa barulhenta acordasse a mãe, cansada após um dia de trabalho duro. Sobre o que você queria falar comigo? Perguntou Steve, seguindo o pai. Você vai me envergonhar por muito tempo? Perguntou Billy, fechando a porta da cozinha. Do que está falando? Estou trabalhando como você queria que eu trabalhasse, o que mais você quer? John me ligou hoje e me contou como você está trabalhando lá. Quando se trata de beber, você é adulta, e quando se trata de trabalhar, você não consegue levantar um dedo. Se o John reclamar de você novamente, vou jogá-lo na rua com uma mala e mantê-lo como quiser. Você me entendeu? Gritou o pai, mal contendo as emoções. Entendo, respondeu Steve, sem querer continuar a conversa, e foi para seu quarto. Ao se levantar pela manhã, Steve leva seu tempo no trabalho e se prepara sem medo de se atrasar para a oficina. Depois de tomar banho e se arrumar, ele vai para a cozinha tomar o café da manhã. A mãe se apressa para preparar a comida, mas percebe que o filho come com relutância, como se não gostasse de alguma coisa. Começando a se preocupar, a mulher lhe perguntou se Steve estava bem, e ele lhe contou sobre a conversa da noite com seu pai. O garoto reclamou abertamente do chefe da família, sabendo que sua mãe viria em sua defesa. Ao saber que o pai também estava indo para o trabalho, Steve beijou a mãe e, tentando não contrariar o pai, saiu correndo para o trabalho. Você não tem vergonha? Perguntou Kate quando ficou sozinha com o marido. O que você quer dizer com isso? Perguntou seu marido com incompreensão. Steve me disse que você gritou com ele ontem à noite. Ele lhe explicou por que eu levantei a voz ou acha que fiz isso injustificadamente? Não acho que você deva ser tão exigente. O rapaz acabou de começar a trabalhar, dê-lhe tempo para se acostumar, respondeu a mãe, ainda defendendo seu filho adulto. Quem está lhe impedindo? Eu só disse a ele para não me envergonhar e para parar de correr para o Juan e reclamar com ele como se ele fosse um professor de escola. Ele não vai se deixar ser mimado e eu não vou mais deixar você fazer isso. Criado como um fracote, e agora eu tenho que lidar com isso, respondeu o marido e, não querendo discutir com a esposa, saiu correndo para o trabalho. Percebendo que não adiantava tentar organizar um motim, Steve aceita seu destino e, tentando ouvir seus colegas, começa a fazer seu trabalho. Sendo um ajudante, o garoto aprende a realizar trabalhos simples e processos elementares com os quais seus colegas não querem perder tempo, assumindo tarefas mais trabalhosas. Vários meses se passam sem que Steve perceba. Durante todo esse tempo, ele praticamente não cruza com seu chefe e não se comunica com seu pai, acreditando que está sendo enquadrado, quando não há escolha nem oportunidade de decidir nada por si mesmo. Ao mesmo tempo, Steve está se acostumando com seu trabalho, porque Billy e Austin não confiam a ele nada complicado ou inseguro, e seu salário é exatamente o mesmo dos artesãos que trabalham de manhã até tarde da noite. Outro dia de trabalho está chegando ao fim e Steve, percebendo que as tarefas fáceis acabaram, vai para casa um pouco mais cedo do que seus colegas. Ao descer do escritório para a oficina, John percebe a ausência de um de seus alunos e fica muito surpreso com o fato de o garoto ter saído sem avisá-lo. Austin explica a ele o motivo de Austin ter saído. Austin explica a ele o motivo da partida de Steve, incapaz de assumir a responsabilidade e fazer algo sério. Depois de considerar que 3 meses haviam se passado e que o garoto estava pronto para novas tarefas, John pediu a seus alunos que parassem de cuidar de Pavlov e lhe confiassem um trabalho independente. A manhã seguinte para Steve não foi muito diferente dos meses anteriores, mas uma surpresa o aguardava no trabalho. Outro carro chegou para ser consertado e seus colegas encarregaram Steve de cuidar dele, recusando-se a ajudá-lo. Eles lhe contaram sobre o diálogo de ontem.
Eles lhe contaram sobre o diálogo de ontem com o chefe e também acreditam que é hora de o garoto assumir o trabalho, sendo responsável pelo resultado. Steve não ficou feliz com isso, pois estava acostumado a contar com os homens para fazer todo o trabalho sujo e difícil. Percebendo que não poderia sair dessa e que conversar com John não levaria a nada de bom, Steve começou a verificar, diagnosticar e consertar o carro. Depois de passar alguns dias com ele, o mecânico substituiu a bomba de combustível, o radiador e outras peças que ele achava que estavam com defeito. Quando todo o trabalho foi concluído, Steve ligou para o cliente para avisá-lo que poderia pegar o carro. "Olá, disseram-me que o carro está pronto, posso ver o resultado?" Perguntou um homem sólido, moderadamente bem alimentado, com um terno italiano caro e sapatos limpos e brilhantes. "Boa tarde." "Sim, é claro", respondeu Steve, correndo em direção ao cliente. Tentando agradar o cliente de todas as formas, o mecânico de automóveis se mostrou um trabalhador extremamente atencioso. Tudo parecia estar indo bem e quase perfeito, mas quando o cliente tentou ligar o carro, houve um problema. Steve tentou consertá-lo rapidamente, mas sem sucesso. Além disso, saiu fumaça de debaixo do capô do carro, assustando e irritando o cliente. "Que diabos é isso? Além de o carro não dar partida, você finalmente o estragou? Chamem o chefe, agora vamos tentar descobrir qual de vocês quer comprar um carro novo para mim", declarou o homem de forma ameaçadora, começando a gritar com toda a oficina. "Agora, espere um minuto", respondeu Steve, que não sabia o que fazer. Correndo para o escritório do chefe, ele chamou John para o primeiro andar, pois somente ele poderia resolver a situação, evitando um grande conflito. "Boa tarde", Richard, disse o dono do posto de gasolina, reconhecendo no empresário um influente homem de negócios conhecido em toda a cidade. "Olá, qual é o problema com seus mestres que meu carro depois do concerto só piorou? Ele costumava parar e agora não dá partida, sem falar na fumaça que sai debaixo do capô. Isso é normal?" O empresário ainda estava indignado. "Tenho certeza de que podemos resolver esse pequeno mal-entendido no menor tempo possível", respondeu John, tentando acalmar o homem que poderia não apenas arruinar a reputação do posto de serviços, mas também encontrar alavancas para fechar o serviço de uma vez por todas. "E eu pagarei 2 vezes pelos reparos?" perguntou Richard. "Não, nosso encarregado pagará por todas as peças danificadas", respondeu o proprietário, apontando para Steve. O homem tentou refutar a decisão do chefe, mas, pela expressão de seus olhos, percebeu que não valia a pena, pois ele era o verdadeiro culpado pelo que havia acontecido. "Tudo bem, por mim tudo bem", respondeu o empresário com satisfação e, aceitando o convite de John, foi com ele até seu escritório para tomar um café e discutir a velocidade do segundo reparo. Percebendo que não conseguiria encontrar e corrigir o bug sozinho, Steve se voltou para seus colegas. Billy e Austin não queriam fazer um trabalho supérfluo, pois já tinham muito o que fazer, mas perceberam que o homem estava pedindo sinceramente a ajuda deles. Depois de fazer o diagnóstico, os colegas encontraram outro problema, que Steve não percebeu devido à sua inexperiência e falta de atenção. Apesar do alto custo do carro, o rapaz havia quebrado uma peça relativamente barata, perdendo apenas parte de seu salário. Em 24 horas, os parceiros não só substituíram todas as peças desgastadas, como também reformaram completamente o SUV do empresário, cobrindo o colega inexperiente. Tentando se reabilitar na frente dos colegas que salvaram sua carteira e sua reputação aos olhos do chefe, Steve convidou Billy e Austin para um bar para tomar um drink, relaxar e socializar em um ambiente informal. Descobriu-se que eles eram homens muito simpáticos e interessantes que viviam da caça, da pesca e de outros hobbies que ocupavam todo o seu tempo livre. Durante a conversa, Steve admitiu que havia vivido muito tempo sob a supervisão de sua mãe e que agora estava dando seus primeiros passos como adulto. Pedindo desculpas a seus colegas, Steve prometeu trabalhar em si mesmo para não os prejudicar novamente e pôr em risco o serviço. Fiel à sua palavra, Steve começou a trabalhar melhor, consultando cada vez menos seus colegas sobre como consertar este ou aquele carro. E assim, imperceptivelmente, mais alguns meses se passaram. Durante esse período, Steve se tornou independente e se tornou um especialista muito bom, agradando não apenas seus colegas, mas também John.
Ao mesmo tempo, sua comunicação com os colegas de trabalho melhorou muito, eles gradualmente se tornaram camaradas e logo se tornaram amigos, pois passavam o tempo na companhia uns dos outros desde o início da manhã até o final da tarde. Ao conhecer cada vez mais Billy e Austin, Steve quis passar o fim de semana com eles. Quando soube da viagem de pesca, concordou em fazer-lhes companhia. No sábado, ao acordar mais cedo do que o normal, Steve decidiu se preparar para uma pescaria noturna e comprar tudo o que precisava para isso. Depois do café da manhã, ele correu para uma loja especializada para comprar uma vara, isca e outras pequenas coisas, sem as quais não há nada para fazer em uma viagem de pesca. Ao voltar para casa, Steve contou à mãe sobre seus planos e ela ficou feliz, porque o filho não só se tornou independente, mas também fez bons amigos que podem ajudá-lo em um momento difícil. Com o pai, o relacionamento também melhorou, porque Billy não considerava mais o filho mole ou covarde, pois o velho camarada ligava para ele várias vezes, contando sobre os sucessos intermediários de Steve. Olá! Você está pronto? Já estamos na sua garagem, disse Austin, depois de alcançar Steve. Olá! Sim, só mais alguns minutos e estarei lá fora, respondeu Steve e, depois de colocar outro macacão em sua bolsa com tudo o que precisava, desceu as escadas apressadamente. Você está pronto para ir pescar? Perguntou Billy, juntando-se ao colega de trabalho. É claro que estou pronto, mas é a primeira pescaria da minha vida, portanto, não me julgue com severidade, respondeu Steve, que estava feliz por passar um tempo com seus amigos e sorria como uma criança que recebeu um presente de ano novo com o qual sonhava há muito tempo. Ao saírem da cidade, os homens encontraram uma casa alugada perto do lago. Depois de jogar todas as coisas para fora da casa, eles decidiram passar algum tempo ao ar livre para acender uma fogueira e cozinhar algo para comer em uma fogueira. Enquanto Steve e Billy estavam ocupados fazendo uma fogueira e se preparando para o jantar, Austin foi até a margem e voltou meia hora depois, tendo pescado alguns peixes pequenos. Depois de preparar a sopa, os homens grelharam a carne que haviam comprado no supermercado a caminho do feriado. Tendo adiado a parte principal da pescaria para a manhã seguinte, eles decidiram descansar e tomar um drink no balneário. Então você ainda está morando com seus pais? Perguntou Austin, servindo-se de um pouco de vinho branco. Sim, por enquanto. Foi meu primeiro emprego sério, então não tinha dinheiro para o aluguel. E não vejo sentido em procurar um apartamento separado, porque não tenho ninguém, respondeu Steve. Com seu tamanho, não é de se admirar. Você esteve no exército e parece que passou a vida toda deitado no sofá, disse Billy. O exército está em um passado distante e, depois da desmobilização, eu não queria fazer nada comigo mesmo, respondeu Steve, tomando outro drink. Bem, você deveria. Para fazer com que uma garota bonita preste atenção em você, você tem que se ensoberbecer, disse o Austin embriagado. É isso mesmo, Austin está certo. Está na hora de você encontrar outra pessoa ou vai morar com seus pais até se aposentar, concordou seu amigo Billy. Talvez você esteja certo, mas onde posso encontrar garotas se estou sempre em casa ou no trabalho? Há algumas semanas, abrimos uma nova academia, a Scala. Você já ouviu falar dela? Perguntou Austin a Steve. Não, é a primeira vez que ouço falar dela. Estive lá há alguns dias, e além de ficar em forma, você pode conhecer garotas lá, dezenas delas. Você as quer magras, você as quer altas, há algo para todo mundo, continuou Austin. Não sei, deve ser muito caro, respondeu Steve. Não se preocupe, os preços lá são bem democráticos e vale a pena, Austin respondeu e começou a rir, percebendo que essa era a maneira mais barata de encontrar uma garota bonita para conhecer melhor. Ok, vamos lá um dia desses, concordou Steve, percebendo que não poderia recusar a oferta dos amigos. Depois de beberem mais um pouco e descansarem na casa de banho, os amigos foram para a cama para ir pescar pela manhã. Tendo dormido um pouco até o amanhecer, os homens correram para o lago e, sem tirar os olhos das boias, passaram várias horas na margem, pegando muitos peixes. Quando voltaram para casa, Steve também não ficou de mãos vazias e fez a vontade de sua mãe, que adorava peixes.
A nova semana de trabalho transcorreu como esperado, mas seus colegas o lembraram de que um evento especial os aguardava no fim de semana. Ansiosos pelo sábado, Billy e Austin chamaram Steve para se arrumar, pois ele era esperado lá embaixo. Ao chegar ao enorme prédio iluminado como uma árvore de Natal, Steve começou a duvidar de si mesmo e da necessidade de frequentar a academia, mas não havia como impedir seus amigos. Uma vez lá dentro, ele ficou desanimado ao ver que ainda havia mais meninas do que homens. "Boa tarde, vocês gostariam de malhar conosco?" perguntou um homem animado com um uniforme esportivo, que se aproximou dos 3 amigos que pararam na entrada da academia. "Olá." "Sim, podemos tentar", respondeu Austin. "Isso é ótimo. Meu nome é Max e serei seu treinador. Na primeira sessão, determinaremos seu nível de condicionamento físico e desenvolveremos um plano de exercícios individual para cada um de vocês. Entendo que você quer vir com nós 3? Isso mesmo, Billy. Bem, nesse caso, pedirei que preencham alguns pequenos formulários e esperarei por vocês no corredor à direita, respondeu o treinador e foi nessa direção. Os homens passaram alguns minutos deixando seus dados e pagando pela primeira sessão, e depois seguiram Max. A primeira sessão de treinamento foi bastante difícil e exaustiva, pois o treinador queria avaliar o condicionamento físico dos homens, determinando suas capacidades e seu potencial. No final da sessão de 1 hora, os amigos agradeceram ao treinador e, depois de combinarem a próxima sessão, foram para a cafeteria da academia para beber água e respirar um pouco. "Para onde você está olhando?" perguntou Austin, percebendo que Steve estava olhando para algum lugar e não conseguia ouvir os amigos. "Eu estava olhando para aquela garota bonita de terno verde", disse Billy, percebendo para onde o amigo estava olhando. Não, eu só estava pensando", respondeu Steve, que percebeu que estava olhando por tempo demais para a linda garota no corredor ao lado. "Sinto muito, mas ela não faz o seu tipo", disse Austin, vendo uma garota deslumbrante, com uma figura esplêndida e um corpo requintado. "Eu precisaria de 10 anos de treinamento antes mesmo de ter a chance de conhecê-la", concordou Billy, olhando para a linda loira com um pacote de 6 em vez de uma barriga. "Vamos lá, eu estava pensando", respondeu Steve, tentando fazer com que seus amigos parassem de falar sobre isso. "Sim, é isso que estávamos pensando. Mas não fiquem babando demais. Você pode encontrar uma garota aqui e vai conseguir uma, mas não deve ficar olhando para a garota mais bonita da academia", respondeu Billy, tentando apoiar o amigo. Tentando pôr um fim a essa conversa ridícula, Steve foi para o chuveiro para se refrescar e relaxar depois de um treino exaustivo. Depois de parar em uma cafeteria para jantar, os homens se despediram e foram para casa. Naquela noite, Steve dormiu excepcionalmente bem e agradavelmente, porque teve um sonho com uma linda garota em um agasalho verde. Tentando afastar seus pensamentos e fantasias, Steve tentou se concentrar no trabalho, mas sem sucesso, porque a garota não saía de sua mente. Esperando por outro treino, Steve decidiu aproveitar o momento em que seus amigos estavam ocupados se exercitando e conversar com o treinador. "Desculpe-me, Max, mas posso lhe fazer uma pergunta não relacionada ao nosso treino?" perguntou Steve, decidindo perguntar sobre a garota da academia vizinha. "Sim, claro. O que você queria saber?" "Está vendo aquela garota ali, a de agasalho verde, há quanto tempo ela vem vê-lo? Talvez você saiba algo sobre ela?" perguntou o mecânico, esperando que o treinador soubesse algo sobre ela. "Essa garota está conosco desde o primeiro dia, seu nome é Maddie", respondeu Max. "Você conhece todo mundo tão bem assim?" disse Steve, surpreso. "Não, é que ela não treina, ela trabalha como treinadora como eu. Naquela academia temos atletismo e você não encontrará uma profissional melhor do que Maddie em nossa cidade." "Então vocês são colegas?" "Então está tudo claro", respondeu Steve, que se sentiu um pouco constrangido com a situação. Decidindo não continuar o diálogo, ele voltou a treinar, tentando se concentrar em exercícios físicos com halteres e barras. Enquanto continuava a trabalhar e a participar das sessões de treinamento, Steve notava repetidamente a garota loira da academia vizinha. Ela sonha constantemente com ele e não lhe dá trégua, mas Steve percebe que não tem a menor chance, pois ela é boa demais.
Durante semanas, Maddie não sai de sua cabeça e isso se torna óbvio demais. Os amigos percebem que Steve se apaixonou pela primeira vez e o convencem a conhecer uma garota, porque ela não é tão ruim assim e sempre há oportunidades. Ele rejeita a ideia dos amigos até o fim, mas Austin e Billy dizem que se arriscarão a conhecê-la em vez dele. Com inveja de seus colegas, Steve decide tentar se comunicar com a garota. Depois de terminar a aula um pouco mais cedo do que seus amigos, o garoto se dirige à sala ao lado para ver as garotas bonitas se exercitando. Olá! Você vem para o nosso treino ou o quê? Perguntou Maddie, notando um cara estranho parado perto da porta da frente de sua academia. Olá! Não, só estou olhando, respondeu Steve, que não sabia o que dizer para a loira linda e deslumbrante. Sinto muito, mas essa não é nossa política. O senhor pode se juntar ao treinamento ou, se não se importar, sair desta sala, respondeu Maddie, admoestando o estranho. Está bem, eu saio, mas só com uma condição, respondeu o rapaz, decidindo que essa era sua primeira e última chance. Qual é a condição? Você concordará em jantar comigo em um restaurante, respondeu Steve, reunindo toda a sua vontade e coragem em um punho. Está brincando comigo? Você está atrasando o treino, respondeu Maddie, um pouco surpresa com a insolência do estranho. Não, não estou brincando com você. Essa é a única condição sob a qual eu vou embora. Tudo bem, eu concordo, respondeu a garota, fazendo Steve sorrir sinceramente. Sem perder tempo precioso, Maddie voltou a se exercitar e Steve saiu da academia, contando aos amigos que havia convidado a garota para sair e ela havia aceitado. Depois de terminar o treino e tomar um banho, Steve foi até a floricultura mais próxima para comprar um belo buquê e tentar causar uma boa impressão na garota que havia conquistado seu coração. De volta à academia, Steve esperou o fim do expediente e, ao ver Maddie, correu até ela. Eu estava esperando por você. Deixe-me me apresentar, meu nome é Steve. Meu nome é Maddie, mas não posso dizer que estou feliz em conhecê-lo, respondeu a garota com um arrepio na voz. Eu entendo, peço desculpas por minha bochecha, mas eu realmente queria conhecê-la melhor e estou feliz que tenha aceitado meu convite para jantar. Steve, me desculpe, mas só aceitei para não interromper o treinamento, respondeu Maddie, sem pegar as flores, parou o carro e foi para casa. Steve observou o táxi se afastar por alguns instantes, percebendo que a garota o havia enganado. Determinado a se manter firme até o fim, alguns dias depois Steve voltou à academia vizinha, interrompendo a sessão de treinamento. Percebendo que a história se repetiria, Maddie decidiu que seria mais fácil concordar com o encontro uma vez para acabar com a indignação. Obtendo um segundo consentimento, Steve permaneceu igualmente positivo, deixando de lado o medo e as dúvidas. Ao encontrar a garota novamente depois do trabalho, ele percebeu que dessa vez ela também estava falando sério, então convidou Maddie para um restaurante agradável e não barato perto da academia. Obrigado por concordar em me encontrar, disse Steve a Maddie, feliz por, pelo menos pela segunda vez, não ter recusado um encontro. De nada, mas não espere mais do que isso. Não quero que nada afete meu trabalho e peço que não interrompa mais meu treinamento, respondeu a garota. Sim, é claro. Desculpe-me pela minha bochecha, mas é que eu realmente gostei de você, confessou o rapaz, incapaz de tirar os olhos da adorável loira de lindos olhos azuis. Obrigada, fico muito feliz, respondeu a garota, um pouco envergonhada. Estou muito feliz. Sei que, do lado de fora, pode parecer que estou louca, mas até certo ponto é verdade. Eu a tenho observado há dias e a acho uma garota muito interessante, e espero não estar errado em minhas conclusões. Não sei o que dizer, respondeu Maddie, sentindo-se um pouco envergonhada. Não precisa responder nada. Eu entendo perfeitamente e estou apenas agradecido por essa oportunidade, respondeu Steve, tentando ser um cavalheiro. Depois de fazer o pedido, o casal jantou, ainda socializando e conhecendo um ao outro. Percebendo que já estava ficando tarde, Maddie pediu que ele a acompanhasse, pois não havia transporte público e ela estava com um pouco de medo de ir para casa sozinha. Steve concordou de bom grado, pois via isso como outra oportunidade de conversar e passar pelo menos mais alguns minutos com a garota.
Uma vez na entrada da garagem, Maddie se despediu de Steve e, deixando que ele a beijasse no rosto, correu para casa. O alegre Steve não conseguiu dar um passo sequer por mais alguns minutos, percebendo que o encontro tinha sido melhor do que ele poderia esperar. Alguns dias depois, no meio do dia de trabalho, um Matiz amarelo estacionou perto do centro de serviços de automóveis, com Maddie ao volante. Depois de desligar o carro, ela entrou no prédio e, ao encontrar um dos funcionários, decidiu conversar com ele, contando-lhe sobre os problemas do carro. "Boa tarde, você poderia me ajudar com meu carro?", perguntou Maddie a Austin. "Olá. Qual é o seu problema?", perguntou ela, reconhecendo a garota da academia. "Não sei, o carro não liga na primeira tentativa e trava em todos os semáforos. Não sei muito sobre isso, então decidi ir ao banheiro mais próximo que vi no caminho." "Ok, vamos dar uma olhada", Austin respondeu e saiu para olhar sob o capô do carro. Ele mexeu no carro por alguns minutos antes de suspirar pesadamente, limpando as mãos da poeira e do óleo da máquina. "Qual é o problema? É algo sério?", perguntou Maddie com medo. "Sim, receio que não consiga me virar sozinho." "Coloque o carro na caixa e eu chamarei nosso melhor mecânico", disse Austin e correu para a oficina. Depois de ouvir o encarregado, Maddie se esforçou para ligar o carro e o colocou em uma caixa separada, esperando o retorno do encarregado. Alguns minutos depois, ela viu Austin com Steve andando atrás dele. "Este é o nosso melhor técnico, tenho certeza de que ele pode ajudá-la", respondeu Austin, decidindo se aproximar do colega e da garota de quem gostava. "Olá. Então você trabalha aqui?", perguntou Maddie a Steve. "Oi, sim. Acho que você está com algum problema no carro?", perguntou Steve. "Sim, o segundo encarregado disse que era sério e que precisava de um trabalhador melhor." "Suponho que ele se referia a você?", perguntou Maddie. "Bem, acho que sim", disse Steve, um pouco constrangido. "Então, você pode me ajudar?" "Vamos ver qual é o problema", respondeu o mecânico e, olhando sob o capô do carro, começou a verificar as condições das unidades e conjuntos principais. "O que há de errado?" "É sério?", perguntou Maddie, olhando sob o capô do Matiz amarelo. "Há quanto tempo o carro passou por manutenção e você tem algum recibo ou certificado do trabalho realizado?", perguntou Steve. "Não, eu não tenho nada. Este carro me foi dado pela minha mãe, ela comprou um carro novo e me deu este para que eu pudesse ir ao trabalho", respondeu Maddie. "Eu entendo. Basicamente, tenho tudo claro aqui, mas você terá de deixar o carro até amanhã de manhã. Acho que amanhã de manhã tudo estará pronto e não haverá problemas com ele em um futuro próximo." "Bem, quanto isso vai custar?", perguntou a garota. "Tudo é grátis para você", respondeu Steve. "Não, não é assim que funciona. Sei que provavelmente não será barato." "Deixe, não vou lhe cobrar nada. Você está atrasada para o trabalho, portanto, não me atrevo a atrasá-la e não discutiremos mais a questão financeira, certo?" "Está bem, obrigado. Você me agradecerá amanhã", respondeu Steve e, pegando suas ferramentas, começou a mexer no carro. Percebendo que ela era supérflua aqui, Maddie começou a trabalhar. Descobriu-se que não havia nenhum defeito, apenas anticongelante e uma correia dentada, já que o carro havia passado por uma manutenção precária pelo que parecia ser um longo tempo. Steve fez o serviço em algumas horas, mas decidiu não contar para a garota, dando importância ao seu trabalho. Na manhã seguinte, Maddie visita a oficina novamente e, ao encontrar Steve, verifica seu trabalho. O carro dá a partida com facilidade e não trava, com marcha lenta suave. "Talvez eu possa pagar pelo conserto, afinal?", pergunta Maddie, sentindo-se um pouco desconfortável. "Não, eu não preciso de nada. Fico feliz em poder ajudá-la", respondeu Steve, recusando o dinheiro. "Ok, então posso agradecê-lo de outra forma? Que tal um café depois do trabalho?", perguntou a garota, sugerindo um encontro. "Sim, por que não? Encontre-me na academia por volta das 8.
Bem, é bem na hora em que a última sessão de treinamento termina, Maddie respondeu e, agradecendo a Steve mais uma vez, ela foi trabalhar em um velho Matiz. Como foi? Foi bem? Austin perguntou a Steve assim que a garota saiu. Sim, foi ótimo. Obrigado por recusar o concerto e deixar o carro comigo, respondeu Steve, agradecendo ao colega por sua engenhosidade. Você me deve uma garrafa, respondeu o amigo e, dando-lhe um tapinha no ombro, continuou trabalhando no próximo carro. Depois de terminar o trabalho um pouco mais cedo do que o normal, Steve correu para casa para se refrescar e trocar de roupa. Percebendo que já eram 8 horas, ele correu para a academia para chegar a tempo. Ao se reencontrarem, os dois se dirigiram a uma cafeteria próxima para tomar um café e continuar a socializar. Dessa vez, Maddie estava mais animada e otimista, dava para perceber que ela não se importava em socializar, pois queria saber um pouco mais sobre o homem que havia ressuscitado seu carro. Contando com outro encontro, Steve pediu o número do celular dela, sabendo que a garota poderia recusar. Para sua surpresa, Maddie concordou prontamente, pois estava animada com o novo encontro e pronta para qualquer dia. De volta à academia, os dois fazem uma curta caminhada no parque e chegam ao estacionamento para que Maddie possa dirigir para casa. Na noite seguinte, Steve decide ligar para a garota para marcar outro encontro. Oi, é o Steve. Espero não estar interrompendo. Olá. Não, estou bem. Como você está? Bem, terminei o trabalho e decidi ligar para perguntar se você quer se encontrar comigo daqui a algumas horas? Perguntou Steve, esperando que a garota concordasse. Em princípio é possível, você pode me esperar depois do treino ou me encontrar em um café? Vejo você depois do trabalho. Ok, vejo você às 8, então, respondeu Maddie, resumindo a conversa. Depois do trabalho, o casal decidiu ir ao cinema para assistir a um dos últimos espetáculos. Tendo comprado ingressos para a última fila, Maddie e Steve mal assistiram ao filme, pois era muito mais interessante ficarem juntos enquanto desfrutavam da companhia um do outro. Alguns encontros depois, Steve percebeu que a garota estava tão interessada nele quanto ele nela, então não perdeu tempo e ofereceu a Maddie um relacionamento sério. Como era de se esperar, a garota aceitou, pois gostava de passar o tempo com Steve e, em geral, gostava dele, apesar de sua aparência modesta e situação financeira. Animado com a nova fase de sua vida, Steve chega ao trabalho na manhã seguinte com um ar triunfante, como se tivesse ganhado na loteria ontem. Seus amigos percebem o alto astral do colega, mas, devido à pesada carga de trabalho, não perguntam sobre o que aconteceu com ele, aguardando o intervalo para o almoço. Depois de terminar o concerto de outro carro, Austin e Billy se dirigem à sala dos fundos para tomar café e comer alguma coisa. Alguns minutos depois, Steve se junta a eles, decidindo fazer uma pausa antes de continuar com a manutenção do carro que haviam recebido naquela manhã. Por que você está tão feliz? Encontrou dinheiro na rua ou desenterrou algum tesouro? Perguntou Austin, tentando descobrir o motivo do sorriso de Steve, que não havia desaparecido de seu rosto desde a manhã de hoje. Você se lembra daquela loira bonita na academia, consertando o Matiz antigo dela? Perguntou Steve. É claro que me lembro, é impossível esquecê-la, apontou Billy. Ela é minha namorada desde ontem, disse Steve, exibindo-se para seus amigos. Você está falando sério ou está brincando? Perguntou Austin, não acreditando no que ouvia. Não, estou falando muito sério. Ela e eu tivemos vários encontros e ontem à noite eu a pedi em casamento, respondeu Steve. Talvez você tenha sonhado com isso? Perguntou Billy, decidindo fazer uma brincadeira com seu colega. Você não acredita em mim? Posso trazê-la para conhecê-la melhor, respondeu Steve, um pouco perturbado pela desconfiança de seus amigos. Acreditamos em você e parabéns, pois você conseguiu uma das garotas mais bonitas. O mais importante é não desperdiçar sua sorte, pois não haverá uma segunda chance, respondeu Austin, apoiando o amigo. A propósito, já que você não está sozinho agora, por que não vamos para a casa de campo como um casal neste fim de semana? As meninas poderiam se conhecer melhor, socializar e não ficaríamos tão entediados, sugeriu Billy.
Por que não? Só preciso discutir o assunto com Maddie, se ela não se importar, podemos ir para o mesmo chalé da última vez, concordou Steve, esperando que sua namorada também concordasse em passar o fim de semana ao ar livre. À tarde, ele espera Maddie depois do trabalho e, decidindo dar um passeio no parque, tenta perguntar a ela sobre o fim de semana, temendo uma rejeição. A garota percebe que o garoto está preocupado e francamente nervoso, como se quisesse falar sobre algo, mas não soubesse por onde começar. Determinada a forçá-lo a dialogar, Maddie decide ser a primeira a perguntar sobre as preocupações de Steve. Há algum problema? Você está um pouco nervoso hoje, diz ela. Não, não há nada de errado. É que alguns amigos me ofereceram uma viagem de fim de semana para fora da cidade e eu não sei como lhe contar sobre isso. Qual é o problema? É uma ótima ideia porque você precisa passar um tempo com eles e comigo. Não, você não está entendendo. Eles querem que a gente vá para o campo como um casal, respondeu Steve, explicando por que ele estava tão nervoso. E você estava nervoso com isso? Não me importo, porque eles são seus amigos, e mais cedo ou mais tarde, eu teria que conhecê-los, respondeu a garota calmamente. Você realmente acha isso? Perguntou o garoto surpreso, imaginando que teria de persuadir Maddie por um longo tempo. É claro, como poderia ser de outra forma? Ouvindo essas palavras, Steve abraçou e beijou a garota, porque ela não é apenas incrivelmente bonita, mas também sábia. Depois de levar Maddie para casa, Steve ligou novamente para Billy e Austin, informando-os de que tudo estava em ordem e que a cabana poderia ser reservada. Enquanto isso, a garota foi até sua casa e, percebendo que não estaria em casa naquele fim de semana, decidiu falar com seus pais, avisando-os. Preciso falar com vocês sobre uma coisa, disse a garota quando viu seu pai e sua mãe na cozinha. Sobre o que você quer conversar? Perguntou o pai. Quero ir para o campo neste fim de semana para relaxar um pouco. É uma boa ideia, nós também queremos ir, disse a mãe. Não, não, eu quero ir com meu namorado, respondeu Maddie. O quê? Você tem um namorado? Sim, só não queria falar sobre isso logo de cara, já que começamos a namorar, respondeu a garota. Quem é ele? O que ele faz? É de uma boa família? Perguntou a mãe, tentando descobrir mais sobre o novo namorado da filha. Ele trabalha como mecânico em uma oficina de automóveis, não posso dizer mais nada, pois não conheço os pais dele. Mecânico? Você não deveria ter encontrado alguém melhor? Perguntou o pai, indignado. O que há de errado com essa profissão? Não me importo com o status material e é mais importante que Steve seja uma boa pessoa, respondeu a filha. Ok, que assim seja. Quando você vai apresentá-lo a nós? Perguntou a mãe. Farei isso um pouco mais tarde. Por enquanto, queremos ir relaxar com os amigos dele. Está bem, mas não demore muito. Precisamos saber com quem ele está. Olhe para mim, se ele ofender, nada de bom espera, disse o pai, preocupado com a filha. Não se preocupe, ninguém vai me machucar, respondeu Maddie, tranquilizando o pai. Depois de conversar com seus pais sobre o fim de semana que se aproximava, a garota foi para seu quarto descansar um pouco antes do próximo dia de trabalho. Enquanto isso, Steve e seus amigos alugaram uma cabana e foram à loja para comprar mantimentos antes de sair da cidade. Mais perto do fim de semana, eles se reuniram em um grande grupo. Billy levou sua esposa, Austin levou uma namorada que havia arrumado há relativamente pouco tempo e Steve levou Maddie com ele. Quando chegaram à cabana, eles se acomodaram e, depois de preparar o jantar, decidiram socializar um pouco e conhecer melhor uns aos outros. Acho que você se lembra dos meus amigos do trabalho. Este é Austin e este é Billy, disse Steve, apresentando seus amigos a Maddie. Prazer em conhecê-los, meu nome é Maddie, respondeu a garota. Nós já nos conhecemos, vimos você na academia. Austin sou eu, e esta é minha adorável Maria, disse um dos homens, apresentando sua namorada. Como vocês podem imaginar, meu nome é Billy, e esta é minha esposa Ana, acrescentou o outro.
Prazer em conhecê-los, respondeu a esposa de Billy, depois de conhecer os colegas e as namoradas deles. Enquanto continuavam a conversar, eles se conheceram melhor e, enquanto os homens foram pescar, as mulheres se ocuparam em preparar o jantar. Depois de fazerem tudo o que precisavam, saíram para uma caminhada e, quando viram que estava escurecendo, chamaram os homens para dentro de casa. Steve e seus amigos não tinham pressa de voltar, pois foram pescar e derreteram na casa de banho para relaxar um pouco. Esquecendo-se das meninas, pegaram uma garrafa de água branca e sentaram-se na sala de vapor, aproveitando a paz e a tranquilidade. Enquanto isso, as meninas ficaram sozinhas na casa e, pegando uma garrafa de vinho, decidiram socializar também, conversando sobre homens. Pela manhã, todos voltaram para a cidade e Steve, que havia voltado para casa na hora do almoço, encontrou seus pais, que não sabiam de seus planos para o fim de semana. Onde você esteve e por que não passou a noite em casa? Pergunta a mãe ao saber que o filho voltou para casa. Oi, mamãe. Saímos da cidade com amigos, fomos pescar, respondeu Steve. E não precisa nos avisar? Mamãe estava preocupada, ela não conseguia falar, respondeu Billy. Desculpe, meu telefone estava desligado e não vi sua ligação. Não se preocupe, eu estava com meus amigos e minha namorada. Com sua namorada? Você não mencionou que estava saindo com alguém, minha mãe ficou surpresa. Bem, você queria que eu crescesse e fosse meu próprio homem. Primeiro um emprego, agora uma namorada, tudo está exatamente como você sonhou, respondeu Steve. Muito bem, filho, você finalmente está começando a nos agradar com a sua mãe, respondeu o pai, feliz porque o filho estava se recompondo e começando a fazer a coisa certa. Quem é ela? Quando você vai nos apresentar a ela? Perguntou a mãe. O nome dela é Maddie, ela trabalha como preparadora física no novo centro esportivo. Prometo que vou apresentá-la a vocês em breve, respondeu Steve, tranquilizando seus pais. Enquanto continuava a ver Maddie a trabalhar na oficina de automóveis, Steve rapidamente se esqueceu da promessa de sua mãe, concentrando-se totalmente nos problemas e tarefas locais. Consertando carros com diligência, Steve surpreendeu John, que recentemente o considerava um preguiçoso pouco promissor, incapaz de assumir a responsabilidade por suas ações. Em seu tempo livre, Steve não se esquece da garota, mimando Maddie não apenas com suas atenções, mas também com presentes modestos, o que confirma sua atitude séria em relação a ela. 3 meses se passaram desde o momento em que Steve prometeu a seus pais que os apresentaria a Maddie e sua mãe, começando a se preocupar, o lembra novamente. Percebendo que era impossível adiar por mais tempo, Steve decidiu conversar com a garota, discutindo seu futuro encontro com os pais dela. Depois de conhecer Maddie, Steve a convidou para ir ao parque para lhe contar sobre o desejo de sua mãe e de seu pai, mas não conseguiu encontrar as palavras, sem saber por onde começar. Você está um pouco pensativo e quieto hoje. Conhecendo você, suponho que queira falar sobre alguma coisa, perguntou Maddie, que havia conhecido Steve bem o suficiente ao longo dos meses para notar uma mudança em seu comportamento. Sim, não posso esconder nada de você. Eu queria falar com você sobre meus pais. Suponho que eles queiram me conhecer? Perguntou a garota. Sim, quero. Não sei como você vai reagir, mas queria que você entendesse, respondeu Steve. Em princípio, não me importo, especialmente porque meus pais querem conhecê-lo há muito tempo. Ótimo, então farei com que eles esperem sua visita. Perguntou Steve, esclarecendo se a garota estava realmente disposta a conhecê-los e a se encontrarem em breve. Sim, tudo bem. Acho que poderemos conhecer seus pais neste fim de semana. Espero que eles não sejam muito exigentes, porque estou começando a ficar um pouco assustada, admitiu Maddie, percebendo que esse é um passo sério e responsável. Não, eles são pessoas simples e de boa índole, especialmente minha mãe, respondeu Steve, tranquilizando sua namorada. Bem, então, ok, eu concordo. Steve estava muito feliz e, abraçando Maddie com força, ele a beijou. Quando chegou em casa, disse aos pais que eles poderiam se ver em breve e que nada poderia ser planejado para o fim de semana. Ao ouvir que eles concordavam, Steve ligou de volta para a garota e deixou claro que os pais dela esperariam no sábado,
por volta das 6 da tarde. Para ser mais conveniente, ele iria buscá-la e, no caminho, comprariam um bolo para o lanche. Madi aceita e logo chega o fim de semana. Quando conhece o rapaz, ela fica muito nervosa e assustada. Em algum momento a garota até quis fugir, rejeitando o conhecido, mas percebe que seria feio e não há como voltar atrás. Oi, meu nome é Madi, prazer em conhecê-la, disse Madi, vendo a mãe de Steve na entrada do apartamento. Oi, Madi. Meu nome é Kate e este é meu marido, Billy, respondeu a mulher, apontando para um homem que estava a alguns metros de distância dela. Boa tarde. Fico feliz que Steve finalmente tenha tido a coragem de trazê-la para nossa casa. Entre, sinta-se em casa, respondeu o pai dela, que sorriu para a garota encantadora. Papai está feliz, não se preocupe, sussurrou Steve no ouvido de Madi, percebendo que seu pai gostava muito dela. Entrem, vamos tomar um chá, respondeu a mãe e, deixando as crianças com o pai, correu para a cozinha para terminar de preparar o jantar. Primeiro lave suas mãos e depois vá para a cozinha, acrescentou o pai e, envergonhado, saiu atrás da esposa. Como você pode ver, meus pais não são tão assustadores quanto você imagina, disse Steve com humor, tentando aliviar um pouco o clima. Sim, eu notei isso, respondeu Madi, acalmando-se um pouco. Depois de lavarem as mãos e se olharem no espelho, Madi e Steve também foram para a cozinha conversar com seus pais e jantar em família. Você é treinadora na academia, certo? Disse Kate, tentando saber mais sobre Madi. Sim, eu sou. Minha mãe trabalha como diretora de escola e meu pai está no conselho municipal, respondeu Madi, falando não apenas de si mesma, mas também de seus pais. Ao ouvir isso, os pais de Steve se sentiram um pouco constrangidos e desconfortáveis, pois têm empregos mais simples e modestos, com pouca renda. Eu trabalho como contador em um pequeno escritório particular. Billy é engenheiro de energia, mas está em um cargo de gerência há vários anos, respondeu a mãe, contando-nos sobre si mesma e seu marido. Ah, ele deve ser muito interessante, respondeu a garota gentilmente, olhando para o pai de Steve. Bem, eu não diria isso, mas talvez você tenha razão, respondeu Billy, constrangido. Enquanto continuavam a conversar, os pais perceberam que Madi não era apenas charmosa, mas também agradável na conversa, uma garota esperta e inteligente, cuja comunicação lhes dava muito prazer. Percebendo que já era tarde demais, Madi se desculpou, pois precisava ir para casa. Seus pais não atrasaram a garota e fizeram com que o filho a acompanhasse até em casa, pois já estava ficando tarde e não era totalmente seguro lá fora. Quando Steve voltou para casa uma hora depois, percebeu que seus pais ainda estavam sentados na cozinha discutindo alguma coisa. Você ainda não foi para a cama? Está ficando tarde. Venha aqui por um momento, disse a mãe, oferecendo uma xícara de chá ao filho. Qual é o problema? Não me diga que você não gostava da Madi, respondeu Steve, preocupado com o relacionamento de seus pais com a garota. Vocês estão loucos? Esperávamos todo tipo de coisa e nos preparamos para o pior, mas Madi é um sonho que se tornou realidade. Pelo contrário, queríamos dizer a vocês para se agarrarem a essa garota com as duas mãos, e se realmente gostarem dela, não demorem muito para pedi-la em casamento, respondeu Billy. Eu não vou me casar, é muito cedo, respondeu Steve. Muito cedo? Você tem 28 anos, está prestes a completar 30 e ainda não tem esposa nem filhos. Madi é uma garota maravilhosa e tenho certeza de que você terá filhos maravilhosos, respondeu a mãe, sonhando com netos. Tudo bem, vou pensar sobre isso. Fico feliz que você goste dela, respondeu o filho e, percebendo que era tarde demais, foi para seu quarto. Depois de conhecer os pais de Steve, passaram-se mais alguns meses. Durante esse tempo, o casal continuou seu relacionamento, conhecendo-se cada vez melhor. Cada encontro era especial e romântico, porque Steve era muito atencioso com sua garota favorita, deixando-a louca. Madi aprecia a atitude calorosa em relação a ela e trata o homem com reciprocidade, fazendo o possível para que ele não se arrependa de tê-la escolhido. A véspera de Ano Novo está se aproximando e Madi, a caminho do trabalho, ouve os pais discutindo ativamente na cozinha.
Acontece que a mãe não está nem um pouco satisfeita com o fato de a filha não lhes apresentar seu jovem e está disposta a procurar pessoalmente uma oficina mecânica para ver o misterioso Steve pessoalmente. Percebendo que não podem adiar, Maddie entra na cozinha e garante à mãe que está pronta para apresentá-las a qualquer momento. Sério? Você está realmente pronta para conhecermos seu namorado? Eu estava começando a achar que ele era fictício e não existia, responde a mãe com ironia na voz. Não, ele é real e você o verá em breve. Você pode dizer onde e quando quer encontrá-lo e eu falarei com Steve. Convide-o para jantar em nossa casa no feriado, respondeu o pai, percebendo que a véspera de Ano Novo é um feriado em família, durante o qual será muito útil conhecer o noivo de sua filha. Ok, tudo bem, Maddie respondeu e saiu para trabalhar. Percebendo que ainda lhe restavam alguns minutos antes do início do expediente, a garota decidiu ligar para Steve, avisando-o de que seus pais queriam conhecê-lo e que era impossível adiar. Olá, meu favorito. Você não está ocupado? Perguntou a garota, conseguindo falar com o homem. Oi, querida. Não, acabei de chegar à oficina e como você está? Aconteceu alguma coisa ou você se perdeu? Perguntou Steve, que não estava esperando uma ligação tão cedo de Maddie. Ambos. Meus pais já estão em pânico achando que você não existe ou que estou com medo de apresentá-la. Tive que dizer a eles que estamos prontos para nos encontrar a qualquer momento e que meu pai o convidou para o jantar de Ano Novo. Espero que você não se importe. Claro que não me importo, acho que já é hora de conhecê-los também, ou seria estranho fazer isso durante o casamento, respondeu Steve. Casamento? Você já está me pedindo em casamento? Perguntou a garota, envergonhada. Bem, ainda não, mas nunca se sabe, tudo pode acontecer, respondeu Steve, percebendo que sua piada não era muito apropriada. Então vou ligar para meus pais e dizer a eles que você concorda? Maddie tentou esclarecer. Sim, você pode garantir a eles que eu sou absolutamente real e que em alguns dias eles me verão em casa. Ok, obrigada, respondeu Maddie, desligou o telefone e ligou de volta para seus pais para dizer que o jantar de Ano Novo seria na companhia de Steve. Com outro carro para trabalhar, Steve não consegue se concentrar em sua tarefa por muito tempo, pois percebe que, em poucos dias, um passo muito importante e responsável o aguarda. Não é apenas incômodo, mas também embaraçoso voltar para casa de mãos vazias, então Steve decide passar os próximos 2 dias tentando encontrar alguns presentes. Ele não sabe quase nada sobre os pais da garota e percebe que não pode ficar sem a ajuda de Maddie. Assim que termina seu turno de trabalho, o homem corre para a academia e, depois de esperar o fim do treino, liga para Maddie. Olá. O que está fazendo aqui? Achei que não tínhamos compromisso hoje, disse ela, sem esperar ver Steve. Olá. Sim, eu entendo, mas precisamos conversar. Do que se trata? Você mudou de ideia? Perguntou Maddie, assustada. Não mudei de ideia. Não foi isso que eu quis dizer. Um jantar de Ano Novo sem presentes é imperdoável, e eu não conheço seus pais. Você me ajudaria a escolher algo para eles que seja uma surpresa agradável e memorável? Perguntou Steve, tranquilizando a garota. Ah, é isso que você quer dizer. Claro que vou ajudá-la, respondeu Maddie, percebendo que não era nada demais. Depois do café na academia, Maddie foi para casa e Steve ligou para seus amigos para pedir dinheiro emprestado, já que seu salário não permite que ele compre vários presentes bons de uma vez. Na manhã seguinte, o casal se reuniu e foi comprar presentes para os pais dela. Depois de comprar um belo cachecol para a mãe de Maddie e uma lembrança modesta para o pai dela, Steve percebeu que eles não poderiam ficar sem algo saboroso para a mesa de Natal. Com medo de não ter mais opções, o homem decide se limitar a um bolo e uma garrafa de champanhe. Chega o dia 31 de dezembro e Maddie, que acabou de sair do trabalho depois do almoço, vai até a oficina mecânica de Steve para levá-lo para casa e, de lá, para a casa dele para o jantar. Depois de levar todos os presentes, o casal vai para a casa da garota e, tocando a campainha, espera impacientemente que alguém abra a porta. Em um determinado momento, ela se abriu e Steve viu uma bela mulher,
cuja aparência facilitou a adivinhação de que se tratava da mãe de Madi, já que elas se parecem muito. Olá, meu nome é Steve, prazer em conhecê-la, disse o homem, entregando à mulher um bolo e uma garrafa de champanhe. Oi, entrem, disse a mãe da garota, deixando o casal entrar na casa. Oi, mamãe, disse Madi, dando um abraço e um beijo no rosto da mãe. Meu nome é Selena e é um prazer conhecê-la também. Madi nos contou tanto sobre você que estávamos começando a duvidar que você realmente existisse. Espero que não haja dúvidas agora de que sou real? Perguntou Steve. Não, tenho certeza de que minha filha tem um gosto excelente, respondeu Selena, elogiando o amante de sua filha. Bem, olá, Steve. Meu nome é Mickey, disse um homem que saiu do quarto e apertou a mão de Steve. Olá, prazer em conhecê-lo. Espero não estar interrompendo a festa. Não, você chegou bem na hora, já preparei tudo, respondeu a mãe e correu para a cozinha para colocar a mesa. Então você é mecânico de automóveis? Perguntou Mickey, que havia ficado sozinho com o homem de sua filha. Sim, eu trabalho em uma oficina perto da casa do John, respondeu Steve. Do Antipov. Eu o conheço, ele é um cara legal, respondeu o homem que havia se encontrado com o dono do posto de gasolina muitas vezes e até mesmo pedido ajuda a ele. Sim, bem, mas às vezes muito rígido, respondeu Steve, lembrando-se dos primeiros meses de trabalho na oficina. Vamos tomar um drink enquanto as senhoras jantam para comemorar? Sim, podemos, respondeu Steve com um brilho nos olhos. Mickey não gostou muito dessa reação, mas não disse nada, porque hoje era uma festa e a vontade de beber era bem-vinda. Depois de ficarem sentados e conversando por um tempo na sala de estar, os homens ouviram as mulheres chamando-os para a mesa. Reunidos na cozinha, a família continuou a se comunicar e a conhecer o homem da filha, aprendendo cada vez mais coisas interessantes sobre ele. Ao soar das badaladas, eles não apenas se parabenizaram pelo ano novo, mas também deram presentes memoráveis uns aos outros. Selena e Mickey ficaram agradavelmente surpresos com a atenção de Steve, mas foram ainda mais conquistados pelo fato de terem acertado nos presentes, dando-lhes coisas que eram realmente úteis e necessárias para eles. Steve também ficou feliz com isso, pois percebeu que havia ganhado um pouco mais para si mesmo e que poderia deixar uma boa impressão de si mesmo. Para comemorar a véspera de Ano Novo, Steve e Madi decidiram fazer uma pequena caminhada e ir ao centro da cidade para assistir aos fogos de artifício festivos. Os pais não se opuseram, pois sabiam que os jovens precisam se divertir e se divertir. Depois de ir ao centro da cidade, o casal conversou sobre o encontro com os pais de Madi e concluiu que tudo havia corrido melhor do que o esperado. Ao voltar para casa, Madi tentou conversar com seus pais, e de acordo com sua mãe, ela percebeu que realmente gostava de Steve. Seu pai não está feliz com tudo, mas ele é um eterno rabugento e está infeliz com muitas coisas na vida em geral, então sua mãe a aconselha a ignorar tudo o que ele tem a dizer. Algumas semanas depois, Madi está se preparando para comemorar seu aniversário de 25 anos e decide reservar uma mesa em uma cafeteria, reunindo colegas de trabalho e conhecidos. Percebendo que Steve pode não se sentir à vontade com estranhos, Madi sugere que ele convide Austin e Billy, especialmente porque ela se tornou amiga de suas outras metades, Maria e Ana. Steve fica muito feliz com a notícia e, depois de esperar até a hora do almoço, conta aos amigos, desencadeando uma tempestade de emoções positivas. Percebendo que o número de convidados está começando a aumentar, Madi liga de volta para a cafeteria e pede não apenas uma mesa, mas uma pequena sala onde eles possam se divertir sem prestar atenção aos outros visitantes. Reunidos na cafeteria, Austin, Maria, Billy e Ana parabenizam a garota por seu aniversário, dando-lhe presentes. Logo chegam à festa os colegas de trabalho de Madi, que também decidem não reinventar a roda, dando dinheiro para a garota gastar com o que ela mais precisa. O último a chegar à festa é Steve, que explica que tem uma surpresa especial para apresentar no final da noite. Depois que os copos estão cheios, todos mais uma vez parabenizam Madi pelo seu aniversário e comemoram o evento com alegria, dançando e cantando no karaokê. Aos poucos, a noite chega ao fim e, percebendo isso, Steve decide revelar sua surpresa. Madi, posso falar com você por um momento? Diz o homem,
percebendo que logo os convidados começarão a se dispersar. Sim, é claro. Lembra que eu lhe disse que no final da noite você teria uma surpresa especial? Perguntou Steve, antecipando um presente interessante e original. Sim, você disse isso no início da noite, confirmou Maddie. Nós nos conhecemos há muito tempo e eu percebi que nunca encontrarei uma garota melhor do que você. Você é inteligente, bonita e simplesmente uma pessoa maravilhosa, da qual nunca duvidei nem por um minuto e espero nunca duvidar. Hoje é seu dia e quero que ele seja o mais brilhante e memorável. Espero que este presente a faça feliz, disse Steve, ajoelhou-se e tirou uma caixa de anel do bolso. Meu Deus, você está falando sério? Perguntou Maddie surpresa, percebendo o que estava acontecendo. Sim, sério, e agora me responda, você está pronta para ser minha esposa? Perguntou Steve na frente dos convidados e amigos que não estavam esperando por isso. Sim, sim, sim. Gritou Maddie alegremente, pegou o anel e se jogou nos braços de seu amado. É isso aí, mais um a menos, observou Austin com uma expressão triste, percebendo que logo seria o único solteiro na companhia deles. E você, quando estará maduro? Perguntou Mary, dando uma cotovelada em seu marido. Assim que, imediatamente, respondeu ele, tentando não ser específico. Enche os copos, ele disse que sim. Disse Billy, percebendo que Austin precisava ser resgatado e a atenção de sua namorada desviada. Gradualmente, a comemoração do aniversário se transformou em uma festa de pedido de casamento que durou cerca de 1 hora a mais. Percebendo que era tarde demais, o casal deixou a cafeteria e Steve levou sua garota favorita para casa. Na manhã seguinte, ele esperou Maddie na entrada com um buquê de flores, pois à noite eles concordaram que não iriam adiar o casamento em um longo prazo e iriam ao cartório para fazer o pedido e decidir a data. Ao conhecer Maddie, Steve e sua noiva cumprem a promessa que fizeram um ao outro na noite anterior. De volta a casa, Steve conta aos pais que fez o pedido de casamento e que hoje de manhã ele e Maddie já deram entrada no pedido no cartório. A mãe e o pai estão muito felizes, pois o filho escolheu uma garota maravilhosa e finalmente se tornou um adulto, independente e capaz de realizar ações masculinas responsáveis. Mamãe, papai, precisamos conversar, disse Maddie, voltando para casa, que também decidiu contar tudo aos pais. Sim, filha, há algo errado? Perguntou a mãe, tentando entender sobre o que Maddie queria falar. Steve me pediu em casamento ontem e hoje de manhã fomos ao cartório. Espero que você esteja feliz. Sim, minha filha, estou muito feliz por você, respondeu Selena em meio às lágrimas e abraçou a filha. Você não está com pressa, talvez devêssemos nos ver mais vezes? Perguntou o pai. O que você está começando? Pare com isso, eles estão felizes e se amam, objetou a esposa ao marido, para que ele não estragasse o humor da filha com perguntas estúpidas. Não, não temos pressa, fizemos isso conscientemente e estamos prontos para nos tornarmos marido e mulher, respondeu Maddie calmamente, sem ceder à provocação do pai. Boa menina, está tudo bem, Selena apoiou a filha. Mickey queria dizer mais alguma coisa, mas em algum momento mudou de ideia e foi para o corredor fumar um cigarro para relaxar um pouco e não continuar a conversa. Quando retornou ao apartamento alguns minutos depois, ele também parabenizou a filha e desejou-lhe felicidade, porque ela realmente merecia. Pela manhã, Maddie saiu para trabalhar e seu pai, decidindo manter a mãe por mais algum tempo, pede a ela que lhe dê alguns minutos para um assunto muito importante e delicado, sobre o qual ele não falou ontem. Você sabe que Steve precisa saber o que aconteceu há 15 anos, não sabe? Perguntou Mickey. Por que ele precisaria saber? Eles se amam, o que mais é necessário? Respondeu sua esposa, acreditando que não era necessário falar sobre o passado. Não concordo com você. É muito importante e pode afetar sua comunicação e seu relacionamento. Um segredo como esse pode causar escândalos e isso é o de menos. Já pensou que um segredo como esse pode ser o início da derrocada da vida familiar de sua filha? Ou você quer que ela o deixe depois de alguns anos, desencorajando qualquer desejo de se casar uma segunda vez? Continue insistindo seu chefe de família. Pare com isso, nada disso vai acontecer.
Eles estão indo bem e não vale a pena se meter nisso. Eu o proíbo de falar sobre o que aconteceu naquela época. Esqueça esse incidente e viva a sua vida em paz, respondeu Selena, sem querer relembrar o passado. Não posso fazer isso, não é justo, objetou o marido. Alguém lhe perguntou. Fique quieto, se não quiser que isso afete nossa vida pessoal, respondeu a esposa com firmeza, tentando proteger a filha e o noivo de informações desnecessárias para eles. Indignado com o comportamento da esposa, Mickey disse o que pensava e, depois de chocar a esposa, saiu de casa. Depois de uma caminhada ao ar livre, o homem foi a uma cafeteria e decidiu tomar uma lavagem de roupa para se acalmar um pouco e deixar a situação passar, tentando não interferir na vida pessoal de sua filha e não estragar o casamento que se aproximava. Alguns dias depois, Mickey se dá conta de que, como homem e chefe de família, deve não apenas apoiar a filha, mas também ajudá-la financeiramente, pois o noivo dela não é rico e o casamento deve ser luxuoso e memorável. Nos preparativos para o casamento, Mickey aluga um restaurante caro, aloca dinheiro para um bolo, um terno para o noivo e um vestido requintado para a noiva. Depois de gastar muito, o homem não conta o dinheiro, pois percebe que sua filha merece ser a mais feliz. A agitação e os preparativos continuam e, imperceptivelmente, o dia do casamento se aproxima. Ao perceber que faltam poucos dias para o casamento, Mickey novamente entra em pânico porque Steve não sabe nada do que aconteceu no passado distante. Voltando para casa mais cedo, o homem decide ter outra conversa com sua esposa, na qual eles discutem um antigo segredo de família. Ele está convencido de que é impossível esconder algo assim, e Selena acredita que, com a verdade, o marido pode não apenas destruir o relacionamento de Maddie e Steve, mas também causar um grave trauma psicológico na filha, já que ela não sabe de nada. Esqueça isso. Eu já lhe disse várias vezes para não tocar no assunto novamente. Não quero que nossa filha sofra e chore, disse Selena, exigindo que o marido continue a manter o segredo. Se os sentimentos forem sérios e Steve realmente amar nossa filha, ele não interferirá no relacionamento deles. Se não for e ele a deixar, então que tudo aconteça na véspera do casamento, e não durante a vida de casado, quando Maddie passará todos os melhores anos com alguém que não a merece, disse Mickey e, sem ver nenhuma compreensão nos olhos da esposa, saiu de casa novamente. Percebendo que isso não pode continuar indefinidamente, o homem sai para se encontrar com Steve. Chegando ao posto de gasolina, Mickey procura por Steve e, depois de encontrar seu chefe, pede a John que o leve até seu futuro genro. Oi, precisamos conversar, e com urgência, diz o homem, encontrando Steve. Olá. Ok, vou terminar de consertar o carro agora e podemos conversar, responde o mecânico. Seu turno acabou por hoje, John interrompeu a conversa, percebendo que Mickey é um homem sério e sólido que não viria apenas para se divertir. Ótimo, então nos encontraremos em 15 minutos na cafeteria, tenho que tomar um banho, respondeu Steve, percebendo que precisava se limpar, depois de ter lavado a sujeira e o óleo da máquina. Ótimo, encontre-me na cafeteria do outro lado da rua, respondeu Mickey e saiu da oficina mecânica em direção à cafeteria próxima. Precisamos conversar. Minha esposa me pediu para não falar nada sobre isso, mas posso dizer que não está certo, o homem começou a conversa. O que você quer dizer com isso? Perguntou Steve com incompreensão. O fato é que, há 15 anos, Maddie costumava ir pescar comigo. O que ela mais gostava era de pescar no inverno, porque eu a deixava correr, jogava bolas de neve com ela e a levava para andar de trenó. Outro passeio na natureza não era um bom presságio, mas aconteceu algo que eu não poderia esperar. Em um determinado momento, o gelo rachou e Maddie ficou submersa. Fiz o possível para ajudá-la, mas ela ficou na água gelada por muito tempo, o que afetou sua saúde. O que há de errado com ela? Ela está com problemas. Perguntou Steve com medo. Sim, ela estava com muito frio e isso estava afetando sua saúde. Como você pode imaginar, estou falando principalmente da saúde dela como mulher, admitiu Mickey. O que você quer dizer com isso? Perguntou Steve, incrédulo. O fato é que Maddie não pode ter filhos. A culpa é minha e me senti culpado por isso durante toda a minha vida. Minha esposa me pediu para não contar a ninguém,
mas sei que você é o futuro marido de Maddie e deve saber a verdade. Espero sinceramente que isso não afete a sua vida familiar, porque vocês se amam muito, continuou o pai de Maddie, ciente de que essa informação poderia causar alvoroço. Sim, eu entendo, disse Steve, seus pensamentos se dispersando em diferentes direções. Por alguns minutos, Mickey continuou a contar e explicar coisas para Steve, mas Steve não conseguia ouvir nada, pois estava pensando no que tinha acabado de aprender. Depois de ouvir a história até o fim, Steve, sem responder uma palavra, saiu do refeitório e pegou um táxi para a academia. Chegando lá, ele ligou para Maddie, exigindo que ela saísse imediatamente, pois ele precisava ter uma conversa séria. Olá. Há algo errado? Você parece nervoso hoje, disse Maddie, encontrando Steve do lado de fora da academia. Por que você não me disse nada? Porque eu descobri no último minuto. O homem começou a perguntar, tentando obter uma confissão. Do que está falando? Não entendo o que está acontecendo, respondeu a garota confusa. Não finja, quero dizer que você não pode ter filhos, disse Steve. O quê? Quem lhe disse isso? Perguntou Maddie, surpresa. Seu pai. Ele me contou sobre seu diagnóstico e acha que isso me faz querer me casar com você. Sinto muito, mas está tudo acabado entre nós, declarou Steve, levantando sua noiva na véspera do casamento. Dito e feito, ele não esperou pela resposta de Maddie e foi embora a moça tenha começado a chorar, incapaz de conter suas emoções e a dor do que havia passado. Percebendo que o dia de trabalho continuava e que ela havia sido dispensada por alguns minutos, a garota voltou para a academia e, enxugando constantemente as lágrimas, se esforçou para trabalhar até o fim do dia. Depois de terminar seu último treino, Maddie foi para casa para falar com os pais e descobrir se Steve, que não atendia mais suas ligações, estava dizendo a verdade. Olá. É verdade que não posso ter filhos? Perguntou Maddie da porta quando viu sua mãe. Olá, filha, quem lhe disse isso? Perguntou a mãe, sem esperar que ela soubesse. Meu pai conversou com Steve e, quando descobriu, me deixou. Então, é verdade ou não? Continuou Maddie, querendo saber a verdade. Sim, filha, é de fato verdade. Desculpe, mas não queríamos lhe contar porque temíamos que isso pudesse afetar sua psique. Há 15 anos, enquanto pescava no inverno, você caiu no gelo e congelou até a morte. Isso não afetou sua saúde, você nem mesmo pegou um resfriado, mas deixou uma marca irreparável em sua saúde feminina. Sinto muito, respondeu Selena, revelando o que ela estava escondendo com tanto cuidado durante todo esse tempo. Estou indo para a capital. Não quero mais morar aqui, disse Maddie, que havia discutido o segredo da família com a mãe e decidido que não queria cruzar com Steve e seus conhecidos. Eu entendo, mas não podemos esperar pelo papai primeiro? Perguntou mamãe. Ok, respondeu Maddie, concordando com a mãe. À noite, a família se reuniu e conversou sobre o que havia acontecido. O pai apoiou a decisão da filha e lhe deu dinheiro pela primeira vez, para que Maddie pudesse começar uma nova vida na capital e, depois de alugar um apartamento, pudesse procurar um apartamento com calma. Depois de persuadir Maddie, Steve foi até o bar mais próximo e, determinado a esquecer tudo o que havia acontecido com ele, ficou bêbado. Ele não volta para casa à noite e não aparece no trabalho pela manhã. Várias semanas se passam, mas ninguém consegue encontrar o homem, pois seu celular está desligado e nem a casa nem a oficina mecânica sabem para onde ele pode ter desaparecido. Ao perceber que Steve desapareceu, o pai volta à oficina para falar com o chefe do filho e discutir um plano de ação. Pensando que algo pode ter acontecido com ele, John sugere ligar para a polícia e registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Steve. Ao ouvir isso, Austin percebe que a longa bebedeira de seu colega de trabalho pode se tornar um problema real não só para ele, mas também para as pessoas ao seu redor. Determinado a salvar a situação, Austin admite que ficou com pena do amigo e não o denunciou ao chefe, pois Steve mora em sua garagem. Conversando com Sergei Inokenchevich e John, Austin promete conversar com seu amigo e levá-lo para casa em breve. Chegando à garagem, Austin tenta mais uma vez convencer o colega a ter juízo,
pois os pais dele começaram a dar o alarme e estão prontos para denunciá-lo à polícia se ele não voltar nos próximos dias. Decidindo não incomodar seu colega e parceiro, Steve agradece a Austin pela ajuda e, depois de ficar um pouco mais sóbrio, chama um táxi para casa. Ao chegar, o homem tenta chegar furtivo e sorrateiramente ao seu quarto, mas não tem sucesso, pois derruba tudo o que encontra pelo caminho. "Onde você estava?" perguntou a mãe ao ver o filho cambaleando e se esforçando para ficar de pé. "Eu estava bebendo e morando na garagem de um amigo", respondeu Steve em um tom calmo. "Você pode explicar o que aconteceu?" "Estávamos nos preparando para o casamento e você desapareceu." "Onde está a Maddie?" "Não conseguimos falar com ela", continuou mamãe, tentando descobrir o que estava acontecendo. "Esqueça a Maddie, ela se foi. Nós terminamos com ela. Farei melhor do que ela." "Como assim, esquecer? O que aconteceu? Ela deu um fora em vocês?" "Não, eu é que a deixei. Ela não pode ter filhos, porque eu a amar é assim", disse Steve, não querendo continuar a conversa, foi para seu quarto dormir e se recuperar. Sob o controle e a supervisão constantes de seus pais, Steve conseguiu se recompor, voltar ao trabalho e seguir com sua vida. Com o passar do tempo, as coisas pioraram, pois Steve continuou a abusar do álcool, ignorando seu chefe e seus pais. Isso leva a escândalos constantes, mas todos se decepcionam com Paul, percebendo que não há palavras que ele ouça e não entenda. Viciado na garrafa, o homem não consegue afogar a dor e decide que é melhor tentar encontrar uma substituta para Maddie, encontrando uma garota tão bonita quanto ela. Em seu tempo livre, Steve tem um relacionamento promíscuo e troca de garota como uma luva, mas nenhuma se compara a Maddie, então o homem bebe ainda mais. Percebendo que é impossível obter resultados com Steve, John deixa de confiar no funcionário e o afasta do trabalho sério, transformando-o novamente no assistente de Austin e Billy. Depois de cortar o salário de Steve pela metade, John continua a mantê-lo no serviço de carros apenas por respeito ao antigo companheiro. Os pais não desistem. Depois de esperar o filho voltar do trabalho, eles o convidam para a cozinha para mais uma conversa. "Filho, quanto tempo isso vai durar? Já faz mais de um ano e você ainda não quer se acostumar com a ideia", Steve tenta convencer a mãe preocupada. "Por que está me incomodando?" "Eu sei como me comportar", respondeu Steve desafiadoramente. "Por que está fazendo isso com sua mãe?" "Ela está preocupada e quer o melhor para você", Billy tentou acalmar o filho. "Me deixe em paz. Eu sei o que é melhor para mim, não quero ouvir nem discutir nada", respondeu o filho e saiu de casa, novamente pedindo a Austin que o abrigasse na garagem para que ninguém interferisse em seu estilo de vida e moral. Algumas semanas depois, Steve voltou para casa novamente, pois não tinha dinheiro suficiente para beber, e seus amigos não lhe emprestaram mais, pois sabiam que ninguém pagaria a dívida. Assim, mais alguns anos se passaram e, durante esse tempo, Steve não conseguiu encontrar uma garota, pelo menos nada parecido ou superior a Maddie. John se cansou do bêbado e o demitiu, pedindo desculpas ao amigo por estar cansado de seu filho. Steve não ia procurar trabalho por um tempo, mas seus pais insistiram para que ele fosse a uma entrevista e, pelo menos, conseguisse um emprego como segurança em alguma loja. Depois de receber outra rejeição, Steve foi para casa, bebeu uma garrafa de água branca e ligou o noticiário. Alguns minutos depois, ele viu uma reportagem com um famoso piloto de carros. Oliver estava falando sobre seu retorno ao grande esporte e admitindo que uma pessoa o havia ajudado a fazer isso. Foi para essa mulher, que se tornou sua esposa, que ele decidiu dedicar sua primeira vitória no campeonato mundial, que começou na capital. Quando Oliver apresentou sua esposa, Steve congelou de surpresa ao ver Maddie de mãos dadas com 2 bebês na tela e mordeu o lábio em autopiedade. Ele desligou a TV e adormeceu, mas não conseguia dormir, pois havia tido a noite mais dolorosa de sua vida. Quase sem esperar o dia amanhecer, Steve criou coragem para ligar para Maddie. "Olá. Você quer alguma coisa?" perguntou a mulher, atendendo ao telefone. "Oi. Sim, eu gostaria de me encontrar com ela", disse Steve, sem esperar que ela respondesse. "Tudo bem, não me importo."
Estarei na capital por mais 2 dias, se você quiser vir e conversar, Madi respondeu e, distraída com as crianças, desligou. Pensando que deveria se desculpar pelo que havia feito alguns anos atrás, Steve pediu dinheiro emprestado ao pai e, procurando roupas mais ou menos decentes, foi para a estação. Chegando à capital no início da manhã, ele ligou novamente para Madi para marcar um encontro. Algumas horas depois, Steve chegou ao local combinado e viu Madi sentada na mesa dos fundos. Oi, que bom ver você, disse Steve. Olá, vamos direto ao assunto, sobre o que você queria conversar? Respondeu Madi, que claramente não tinha tempo ou disposição para uma longa conversa. Eu queria me desculpar por algo que fiz anos atrás. Desde então, não conheci nenhuma garota que se compare a você, e percebi que fiz algo muito estúpido e ainda me arrependo. Não se culpe, está tudo bem. Além disso, seu ato me deu uma nova vida, e sou grato por isso. Fiquei arrasada na época, porque você me deixou na véspera do casamento e a vida parecia ter piorado. Decidi mudar e começar minha vida do zero, então me mudei para a capital e nunca me arrependi. No início foi difícil, mas consegui entrar em um centro de reabilitação esportiva, onde me tornei uma especialista respeitada e apreciada. Há alguns anos, conheci Oliver, que havia sobrevivido a um terrível acidente que deixou sua esposa morta e ele incapacitado. Levando isso a sério, fiz tudo o que pude para recuperar Oliver e, em apenas um ano, obtive um resultado positivo. Apegado a mim, ele confessou sua simpatia e eu, que há muito tempo evitava qualquer atenção dos homens, retribuí. Descobri que, de seu primeiro casamento, ele tinha 2 filhos maravilhosos, que eu amava como se fossem meus, e admiti que não podia ter filhos. Oliver não se envergonhou disso e eu me tornei a mãe de seus filhos, meninos maravilhosos que me fizeram feliz. Mas você sabe qual é a coisa mais importante? Perguntou Madi, olhando diretamente nos olhos do homem. E o que é? Perguntou Steve com uma voz triste, percebendo que Madi só estava se encontrando com ele por pena. Houve uma alteração hormonal em meu corpo, o que pode ser chamado de milagre. Estou grávida e estamos prestes a ter outro filho maravilhoso. Como você pode ver, um diagnóstico não é um julgamento e somente Deus sabe o que espera por cada um de nós. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.